Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça insondável e a paz que excede todo entendimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam derramadas sobre cada um de vocês neste momento. É com um coração que compreende a sensação de vulnerabilidade, que entende o peso de atmosferas pesadas e a angústia de influências invisíveis, mas que transborda de fé na capacidade limitada do nosso Deus para nos cercar de sua proteção e purificar todo o nosso ser, que me apresento diante de vocês hoje. Sejam calorosamente bem-vindos a este espaço sagrado, onde buscaremos juntos a face do Altíssimo e nos aninharemos nas verdades eternas de sua palavra, que é a fonte de toda proteção e o manancial de toda purificação. Hoje, nosso olhar e nosso clamor se voltam para um tema que, embora muitas vezes difícil de verbalizar, é uma experiência comum a muitos. Sente-se desprotegido espiritualmente? Esta oração restaura toda a proteção divina e elimina energias negativas. Há momentos em nossas vidas em que, inexplicavelmente, nos sentimos expostos, como se a nossa armadura estivesse fragilizada, ou como se uma corrente de influências negativas estivesse nos arrastando. Isso pode se manifestar como um peso no ambiente, pensamentos intrusivos, emoções descontroladas, uma sequência de infortúnios, ou simplesmente uma sensação de desconforto espiritual persistente. Você se questiona: por que me sinto tão vulnerável? Será que perdi a minha proteção? Como posso me livrar dessas energias pesadas que me cercam? Muitos de nós passamos por períodos em que parece que as coisas não fluem, que o ambiente está pesado, que pessoas nos drenam a energia, ou que uma nuvem escura paira sobre nossa vida e nossos relacionamentos. Isso não é coincidência. Pode ser um sinal de que a sua proteção espiritual precisa ser restaurada e que influências negativas precisam ser ativas e completamente removidas. Muitas vezes, a palavra energia negativa é usada em um contexto mais amplo, mas, à luz da palavra de Deus, podemos entendê-la como o resultado de influências espirituais malignas, de padrões de pensamento tóxicos, de emoções aprisionadoras, de palavras proferidas que carregam maldição, ou de ambientes contaminados. O inimigo, o diabo, e seus agentes buscam incessantemente nos roubar a paz, a alegria e a plenitude da vida que Jesus nos conquistou. Ele tenta nos enfraquecer e nos afastar da gloriosa presença de Deus. Satanás, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Mas a boa notícia é que não somos ignorantes de seus desígnios, e muito menos indefesos. Ele pode rugir, mas não nos pode tocar, a menos que lhe demos a brecha, pois o leão da tribo de Judá, Jesus, já o venceu. Para você que anseia por entender, por se blindar e, acima de tudo, por ver a sua proteção divina restaurada e toda a energia negativa dissipada, eu tenho uma palavra de vida, de revelação e de poder diretamente do coração do nosso Deus. Ele, o Deus de Josué, o Deus de Davi, o Deus que é o nosso escudo, a nossa fortaleza e o nosso libertador por excelência, não apenas nos revela a existência dessas influências, mas nos equipa com todo o arsenal necessário para restaurar nossa proteção e purificar todo o nosso ser. A sua palavra é a própria verdade, e nela ele nos garante que fomos chamados para ser mais do que vencedores, e que ele já nos deu toda a autoridade e poder para viver sob uma cobertura divina inabalável, e para dissipar toda a sombra. Salmo 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e o meu baluarte, o meu Deus, em quem confio. Esta não é uma promessa vazia, não é uma ilusão, é a declaração de uma verdade divina, imutável, que pulsa no coração do próprio Criador. O segredo não é uma fórmula mágica, mas um alinhamento profundo com os princípios da proteção e purificação divina, uma fé que compreende e ativa a cobertura que nos foi dada em Cristo Jesus. Hoje, vamos desvendar esse segredo, que esta verdade fundamental penetre em cada fibra do seu ser neste momento, que ela dissipe as sombras da desproteção e acenda em você a chama da fé para uma nova dimensão de proteção, de pureza e de plenitude. Você não está desamparado. O Espírito Santo é o seu grande protetor, o seu purificador, o seu guia.
O seu clamor já chegou aos ouvidos do Deus Altíssimo, e ele já está em movimento para realizar o extraordinário em sua vida, restaurar a sua proteção e eliminar toda e qualquer energia negativa de seu caminho. Amém. Meus amados, a proteção divina não é um conceito místico ou uma fantasia religiosa. É uma realidade bíblica inegável que permeia toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse. Nosso Deus é, por natureza, um protetor, um guardião, um defensor. Ele nos cerca de sua bondade e sua misericórdia. No entanto, é vital entender que, assim como um escudo precisa ser levantado e um portão precisa ser fechado, há princípios para ativar e manter essa proteção e para eliminar tudo o que tenta contaminar nosso ambiente espiritual. Vamos desvendar, um a um, os principais aspectos dessa verdade e como podemos viver sob uma cobertura divina inabalável e em um ambiente purificado. Quem é Deus? A fonte da proteção absoluta. É fundamental compreender o caráter de Deus como o nosso protetor. Ele não é um protetor passivo. Ele é ativo, zeloso e soberano em sua guarda. Deus como escudo e refúgio. Desde os primórdios, Deus se revela como aquele que protege seus filhos. Em Gênesis 15, 1, ele diz a Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. O Salmo 91 descreve-o como nosso refúgio e fortaleza, o lugar onde habitamos e descansamos em segurança. Ele é uma torre forte onde o justo corre e está seguro. Provérbios 18 e 10. Deus como guarda e sentinela. O Salmo 121 afirma: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. Sua vigilância é constante, sua presença é ininterrupta. Deus como cerco de fogo. Zacarias 2, 5 declara: pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a sua glória no meio dela. Essa imagem evoca uma proteção impenetrável e devoradora contra todo inimigo. Deus como Pai cuidadoso. Em Mateus 6, Jesus nos ensina sobre o cuidado de Deus com os lírios do campo e as aves do céu, argumentando que Ele cuida muito mais de nós. Sua proteção não é apenas contra o mal, mas também provisão em todas as áreas da vida. Deus como vencedor do mal. Em João 16 e 33, Jesus afirma: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sua vitória na cruz é a base da nossa proteção contra todo o mal e toda energia negativa. O que são energias negativas? Compreendendo as influências espirituais e emocionais. O termo energias negativas pode ter muitas interpretações. Biblicamente, podemos entendê-las como manifestações de influências espirituais malignas, de padrões pecaminosos, de atmosferas emocionais tóxicas e de pensamentos destrutivos que tentam nos afastar da paz e da presença de Deus. Influências espirituais malignas. O diabo e seus demônios buscam operar através de opressão, engano, tentação, maldições e pragas. Eles são a fonte primária de grande parte da negatividade que experimentamos. Efésios 6 e 12 fala de principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Padrões de pensamento e emoções tóxicas. A mente é um campo de batalha. Pensamentos de medo, ansiedade, culpa, condenação, amargura, ressentimento, inveja e desesperança não vêm de Deus e geram uma energia ou atmosfera pesada que drena a vida. Filipenses 4, 8 nos convida a focar no que é verdadeiro, puro, amável, de boa fama. Palavras negativas e maldições proferidas. Tiago 3, 6 compara a língua a um fogo que incendeia o curso da vida. Palavras de maldição, crítica, fofoca, reclamação, autodesvalorização podem criar um ambiente espiritual negativo e abrir brechas. Provérbios 18 e 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Ambientes contaminados, lugares, objetos ou até mesmo relacionamentos que foram expostos a práticas malignas, a pecado contínuo, a contendas ou a espíritos de idolatria podem carregar uma carga ou atmosfera pesada que afeta o ambiente espiritual das pessoas. Consequências do pecado e da desobediência. O pecado separa o homem de Deus e de sua proteção. Ele abre portas para a ação do inimigo e para a manifestação de consequências negativas em todas as áreas da vida. Isaías 59, 2.
Como a proteção divina é comprometida? As portas abertas. A proteção de Deus é perfeita, mas nossa experiência dela pode ser comprometida por portas que abrimos inadvertidamente. Pecado e desobediência. O pecado cria uma separação entre nós e Deus, diminuindo nossa sensibilidade à sua voz e à sua proteção. Ele dá legalidade ao inimigo para operar. Isaías 59, 2. Falta de perdão e amargura. O rancor e a falta de perdão são prisões espirituais que nos ligam aos nossos ofensores e permitem que o inimigo nos atormente. Mateus 18. Dúvida e incredulidade. A fé é o escudo. Efésios 6:16. A dúvida na bondade e no poder de Deus nos torna vulneráveis. Palavras negativas proferidas. Falar constantemente sobre o que não se quer, amaldiçoar-se ou amaldiçoar outros, atrai negatividade. Provérbios 18:21. Vícios e compulsões. Práticas que nos escravizam nos afastam da plenitude de Cristo e nos expõem. João 8:34. Espiritualismo sem Cristo. Buscar respostas ou poder fora de Deus. Astrologia, feitiçaria, leitura de cartas, amuletos, etc. Abre portas diretas para influências malignas. Falta de vigilância espiritual. A ausência de oração, leitura da palavra e comunhão com Deus nos torna espiritualmente sonolentos e alvos fáceis. Pedro é crucial discernir se o que você está enfrentando é uma provação natural da vida, ou uma influência espiritual ou emocional negativa. Embora nem todo problema seja uma manifestação demoníaca direta, alguns sinais podem indicar uma origem de desproteção ou influência negativa. Sensação constante de peso e cansaço inexplicável, uma fadiga que não melhora com descanso, como se você estivesse carregando um fardo pesado, uma drenagem constante de energia vital, emocional e espiritual, pensamentos negativos, obsessivos e intrusivos, fluxo ininterrupto de pensamentos de medo, ansiedade, desesperança, fracasso, suicídio, culpa, autodepreciação, raiva ou condenação, que são difíceis de controlar e não parecem seus. Desânimo, apatia e frieza espiritual persistente, uma perda de alegria na vida espiritual, dificuldade em sentir a presença de Deus, falta de vontade de orar, ler a Bíblia ou ir à igreja. Um sentimento de isolamento de Deus, problemas recorrentes e inexplicáveis em áreas específicas, uma sucessão contínua de infortúnios em finanças, perdas, dívidas inesperadas, relacionamentos, brigas constantes, rupturas, saúde, doenças crônicas sem diagnóstico claro ou que não respondem a tratamento ou carreira, bloqueios, estagnação, conflitos e discórdias constantes em ambientes e relacionamentos, sair de discussões frequentes, sentir que o ambiente está sempre pesado ou carregado em casa, no trabalho ou com certas pessoas, mesmo sem motivo aparente, sonhos perturbadores, pesadelos recorrentes e opressão noturna, experiências de sono agitado, pesadelos vívidos de perseguição, ataques ou figuras sombrias, ou a sensação de estar sendo observado ou pressionado enquanto dorme, paralisia do sono, dificuldade em manter a alegria e a paz interior, oscilações de humor extremas, irritabilidade constante, tristeza profunda que não cede, sensação de que a felicidade é sempre fugaz e inatingível, surgimento ou intensificação súbita de hábitos e vícios destrutivos, uma inclinação forte e inexplicável para comportamentos autodestrutivos, vícios que antes estavam controlados, ou compulsões que parecem surgir do nada, aversão a lugares, pessoas ou objetos ligados à espiritualidade positiva, sentir-se desconfortável, ansioso ou com aversão a igrejas, cultos, oração, Bíblia, símbolos cristãos ou pessoas com forte fé, sentimento de estagnação ou bloqueio no progresso, a sensação de que, não importa o quanto você se esforce, há uma barreira invisível, impedindo seu avanço pessoal, espiritual, profissional ou financeiro. Graças a Deus, não fomos deixados desarmados ou indefesos. A Bíblia nos equipa com um arsenal poderoso, vindo do próprio céu, capaz de restaurar nossa proteção e purificar todo o nosso ambiente espiritual. Lembre-se, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A armadura completa de Deus, Efésios 6, sua defesa e ofensa divina purificadora. Esta não é uma armadura metafórica, mas uma provisão real de Deus para a batalha espiritual, atuando como um campo de força contra toda negatividade.
Ela deve ser vestida e ativada diariamente por você, cinto da verdade, conhecimento e integridade da palavra, fundamento de tudo. Atua contra o engano e a mentira do inimigo, que são fontes de energia negativa. Significa viver na verdade de Cristo, conhecer a palavra e ser íntegro em seu caráter, criando uma barreira de pureza. Aplicação: medite na palavra, seja transparente com Deus e consigo mesmo. A verdade dissipa a escuridão, couraça da justiça, retidão e proteção do coração, protege seu coração e suas emoções da culpa, da condenação e das setas do inimigo, que trazem cargas pesadas. É a justiça que vem de Cristo em nós, não a nossa própria. Aplicação: viva uma vida que agrada a Deus, confesse seus pecados, receba o perdão de Cristo. O coração purificado repele a negatividade. Calçados da preparação do Evangelho da paz, prontidão e firmeza. Firmeza para avançar no campo de batalha, sem recuar, e prontidão para levar a mensagem de Cristo. Não retroceda diante da pressão ou do medo. A paz de Deus afasta o caos e a perturbação. Aplicação: esteja pronto para compartilhar sua fé e para avançar no propósito de Deus, mesmo sob pressão. Seus passos de paz purificam o caminho. Escudo da fé: confiança absoluta em Deus. O escudo protege todo o corpo. Ele apaga todos os dardos inflamados do maligno, mentiras, acusações, tentações, medos, que são as manifestações de energias negativas. É a sua confiança inabalável nas promessas e no caráter de Deus. Aplicação: confie plenamente nas promessas de Deus, não nas circunstâncias. Confesse a palavra sobre o medo e a dúvida. A fé é um escudo que reflete e repele a escuridão. Capacete da salvação: proteção da mente e identidade. Protege sua mente de pensamentos de derrota, dúvida, condenação, engano e confusão, que são as principais energias negativas que assaltam a mente. É a certeza da sua salvação e da sua identidade em Cristo. Aplicação: mantenha sua identidade em Cristo clara e inabalável. Rejeite pensamentos que te desqualificam ou te desanimam. A mente protegida não dá lugar à negatividade. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ofensa divina e purificação, sua única arma ofensiva na armadura. É a palavra de Deus pronunciada, declarada, confessada. Use a palavra para resistir ao diabo, assim como Jesus fez no deserto, Mateus 4. Ela corta as amarras das energias negativas e purifica o ambiente. Aplicação: memorize, medite e declare a palavra de Deus sobre suas situações. Fale a palavra com autoridade. A palavra é fogo purificador. Oração em todo o tempo: o combustível da armadura e comunicação contínua. Não é uma peça da armadura, mas a força motriz que ativa e mantém toda a armadura funcionando. É a comunicação constante com Deus, buscando direção, poder e proteção. A oração libera a presença de Deus que dissipa toda a energia negativa. Aplicação: cultive uma vida de oração contínua, orando por tudo, em todo tempo e lugar. Ore no Espírito. A oração constante mantém o canal de proteção aberto. A autoridade no nome de Jesus. Filipenses 2. O poder delegado para restaurar e purificar. Jesus nos delegou sua autoridade sobre todo poder maligno e sobre toda influência negativa. O nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas a representação da sua pessoa, sua obra redentora na cruz e seu poder ressurreto. Lucas 10. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Quando você usa o nome de Jesus com fé, com convicção e autoridade, é como se Jesus estivesse ali, exercendo sua soberania e poder através de você. Toda a hoste das trevas e toda a energia negativa tem que se curvar e fugir. O poder invencível do sangue de Jesus. Apocalipse 12, o símbolo da proteção e da purificação completa. O sangue de Jesus não apenas nos purifica do pecado, nos justifica e nos redime, mas é uma arma poderosa e impenetrável contra toda negatividade, acusação e obra maligna. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Pleitear o sangue de Jesus é ativar a redenção, a proteção e a vitória que ele conquistou na cruz. É uma barreira que nenhuma energia negativa pode transpor. Ele purifica o ambiente e o ser. A palavra de Deus confessada e declarada. Hebreus 4:12. A voz que restaura e limpa. A Bíblia não é apenas um livro de histórias ou preceitos.
É a voz viva e poderosa de Deus, com poder criativo e purificador contra o mal e toda negatividade. Quando você confessa a palavra de Deus, você está liberando o poder de Deus sobre as circunstâncias, alinhando-se com a vontade dele. Declarações proféticas baseadas na Bíblia mudam realidades espirituais, derrubam fortalezas e liberam bênçãos, dissipando a escuridão. Não é apenas ler, é dizer o que Deus diz. Oração fervorosa e vigilante, Tiago 5:16. O diálogo que libera poder e proteção. A oração é a comunicação constante com o quartel-general celestial. É a chave para a revelação de estratégias, para receber poder, para a intervenção divina e para manter uma cobertura contínua. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. O termo fervorosa no original grego implica oração intensa, apaixonada, persistente. Ore no Espírito em línguas. Quando você ora em línguas, você está intercedendo perfeitamente, pois o Espírito Santo ora através de você de acordo com a vontade de Deus. Isso edifica seu espírito, fortalece sua proteção e libera poder contra as energias negativas. Romanos 8. 1 Coríntios 14. Oração de guerra e intercessão, não apenas pedir, mas confrontar as forças espirituais, interceder por outros e lutar no reino espiritual, através do clamor, purificando ambientes. Louvor e adoração. Salmo 22. A arma do céu que dissipa a negatividade. O louvor não é apenas uma reação à bênção, é uma arma de guerra poderosa que desconcerta o inimigo e libera a presença de Deus, onde tudo é possível. A presença de Deus dissipa toda a escuridão e energia negativa. Paulo e Silas na prisão. Atos 16. O louvor sincero em meio à adversidade causou um terremoto que abriu todas as portas da prisão e quebrou as cadeias físicas e espirituais. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A presença de Deus é o terror do inimigo e a fonte de purificação. Alguns tipos de influências negativas, ou fortalezas espirituais, exigem uma disciplina mais intensa e um nível mais profundo de consagração. Jesus disse: mas este tipo de demônio não sai senão por oração e jejum. Em algumas versões mais antigas, o jejum fortalece o espírito, enfraquece a carne, e abre o caminho para uma maior sensibilidade e poder espiritual para confrontar e purificar-se do mal. Não lute sozinho. O corpo de Cristo é uma força poderosa e invencível contra o inimigo e as energias negativas. A união dos irmãos multiplica o poder da oração e estabelece uma atmosfera de luz e proteção. Se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Busque apoio de irmãos na fé maduros, líderes espirituais e pastores. Compartilhe suas lutas e peça oração. A confissão mútua fortalece. O dom de discernir espíritos é crucial para identificar a origem, a natureza e a estratégia das energias negativas e influências malignas. Sem discernimento, podemos estar lutando contra o vento ou contra pessoas, em vez de contra as forças espirituais por trás delas. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento para entender o que está acontecendo no reino espiritual e desmascarar as táticas do inimigo. Isso evitará que você caia em armadilhas e permitirá a purificação eficaz. Pecados não confessados, brechas, iniquidades hereditárias e acordos feitos com o inimigo, mesmo que inconscientes, dão legalidade para que energias negativas operem em sua vida. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mantenha sua vida limpa diante de Deus. Peça ao Espírito Santo para revelar qualquer brecha ou porta aberta que precise ser fechada e declarada anulada pelo sangue de Jesus, purificando seu caminho. O Espírito Santo é o seu grande ajudador e capacitador. Ele lhe dá poder para testemunhar, para discernir, para orar, para resistir ao mal e para operar os dons de Deus. É a unção do Espírito que quebra julgos, remove fardos e capacita o crente a viver em uma dimensão sobrenatural de vitória, onde nenhuma energia negativa pode permanecer. Busque ser cheio do Espírito Santo continuamente. Permita que ele te guie em todas as coisas, pois sua presença é luz e vida. O inimigo não dorme, e nós também não devemos. A vigilância é a atitude de estar atento às ciladas do diabo e às energias negativas, de orar sem cessar e de manter a armadura vestida.
Esteja sóbrio, atento e consciente da realidade espiritual, mas não viva em medo. Viva em fé e na certeza da vitória em Cristo e na sua proteção contínua. Sua oração não deve ser de desespero, mas de autoridade, fé e declaração. Você não está pedindo uma vitória, você está ativando uma vitória já conquistada na cruz. Identifique-a. Fonte da negatividade. Peça discernimento para identificar se é uma influência espiritual, emocional, mental ou circunstancial. Chame-a pelo nome espírito de desânimo, atmosfera de contenda, pensamentos de medo. Exerça sua autoridade em Cristo. Você não pede as energias negativas para irem embora. Você as ordena, as repreende, as expulsa, as amarra em nome de Jesus. Lembre-se que você tem autoridade sobre elas. Confesse e declare a palavra de Deus. Baseie suas orações e declarações nas promessas e verdades bíblicas. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e a luz que dissipa a escuridão. Fale-a com fé. Pleiteie o sangue de Jesus. Declare a proteção, o poder purificador e o poder de redenção do sangue do Cordeiro sobre você, sua família, seus bens e tudo o que lhe pertence. O sangue é sua barreira impenetrável contra toda negatividade. Vista a armadura diariamente. Faça uma oração específica, revestindo-se de cada peça da armadura espiritual, pedindo a Deus para ativá-la em sua vida, como um escudo protetor. Persevere na oração. A restauração e purificação nem sempre são instantâneas, mas a perseverança na oração e na fé garante o triunfo final. Não desista. Mantenha-se firme. Use o louvor como arma. Levante cânticos de vitória e adoração mesmo no meio da dificuldade. O louvor confunde o inimigo, eleva sua alma e atrai a presença de Deus, que purifica todo o ambiente. Pratique o perdão. Liberar. O perdão é uma chave poderosa para fechar portas à amargura e à opressão, restaurando a paz interior e a proteção. Purifique seu ambiente, remova objetos que possam ter ligação com o ocultismo ou que carreguem uma energia pesada. Limpe e consagre seu lar a Deus. Busque a santidade. Uma vida separada para Deus é um convite constante à sua presença e uma repulsa a toda forma de negatividade. Meus amados, a desproteção espiritual e a influência de energias negativas são realidades, mas o poder de Deus é infinitamente maior e soberano. Não viva na defensiva, mas na plenitude da proteção divina, ciente de que o nosso Deus já nos deu a vitória completa. A chave para a restauração da proteção, para a libertação e para a purificação não está em seu próprio poder, mas no poder de Cristo que habita em você. Quando você se arma com a palavra, com o nome, com o sangue e com a armadura de Deus, e quando você ora com autoridade e fé, você se torna um santuário invulnerável contra toda a escuridão. O tempo de viver sob a sombra da desproteção e o peso das energias negativas acabou. O tempo de viver na plenitude da proteção e da pureza divina começou. Levante-se, vista sua armadura, use suas armas espirituais, e prepare-se para testemunhar a dissolução completa de toda negatividade e a manifestação da glória de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, depois de termos mergulhado tão profundamente na compreensão da proteção divina, de identificarmos as origens das energias negativas e as poderosas armas que nos foram dadas, chegamos ao momento mais crucial e poderoso da nossa comunhão, o momento da oração. Este não é apenas um momento de súplica, é um ato de profunda fé, de total rendição à vontade divina, de santa ousadia e de ativação profética, para clamar pelo poder do Espírito Santo para restaurar toda a proteção divina sobre nós e para eliminar de uma vez por todas as energias negativas que nos cercam. Este clamor que vamos levantar agora não é apenas a expressão individual de um coração que busca segurança e pureza. Ele é um clamor unificado, um brado que se eleva em uníssono ao trono da graça, em favor de cada alma que anseia por uma intervenção divina, que busca a manifestação do poder de Deus para anular toda a obra das trevas, para purificar todo o seu ser e ambiente, e para estabelecer o reino de Deus em sua vida e em suas circunstâncias. Nós nos unimos em fé, e a palavra do Senhor nos assegura em Mateus 18:19, também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Quão mais
Poderoso é quando uma multidão de corações, cheios de fome e sede por Deus, arrependimento e um desejo sincero de se alinhamento com a vontade de Deus, se une em um mesmo propósito, em um mesmo clamor, pela manifestação imediata da proteção e purificação do Deus vivo. Hoje, nossa oração não será um murmúrio de desamparo, mas um grito de fé e autoridade que libera o poder de Deus. É uma declaração profética de que Deus, o grande protetor e purificador, está pronto para nos cercar, para nos limpar, para dissipar toda a sombra e para nos capacitar a viver uma vida livre de toda negatividade e cheia de sua presença. É uma ativação dos princípios de proteção e pureza que acabamos de desvendar. Vamos juntos, agora, com reverência e santa ousadia, com um coração arrependido, uma fé renovada e um espírito sedento por ver a glória de Deus, levantar nossas vozes, nossos corações e nossas almas ao trono da graça. Vamos clamar com a certeza inabalável de que o nosso Deus ouve o clamor dos seus filhos, e que Ele é um Deus que responde, que age, que intervém e que nos dá a vitória completa em cada área da nossa vida. Inclinemos nossas cabeças, fechemos nós os olhos e abramos nossos corações e espíritos neste momento sagrado de rendição, equipagem e restauração divina. Senhor meu Deus e meu Pai, eterno e glorioso, Tu és o nosso santuário, o nosso muro de fogo, o nosso escudo inabalável, a fonte de toda pureza e a luz que dissipa as trevas. Tu és o Deus que nos cerca com a Tua bondade, que nos guarda em segurança e que nos purifica de toda impureza. Nós Te adoramos, ó Deus, por quem Tu és. Tu és o Deus que se importa com a nossa segurança e que anseia por manifestar o Teu poder protetor e purificador em nossas vidas. A Tua palavra é a nossa estratégia, o Teu Espírito é o nosso purificador, e em Ti confiamos plenamente e com um clamor por proteção e purificação. Neste momento, Pai, com corações abertos e espíritos cheios de expectativa, nós nos apresentamos diante de Ti. Nós Te buscamos, Senhor, com fé, arrependimento e um profundo desejo de nos alinharmos completamente à Tua vontade, para que a Tua proteção e o Teu poder se manifestem agora em nossas vidas contra toda influência e energia negativa. Pai Santo e Justo, Tu és o Deus que purifica e liberta. Reconhecemos que pecados não confessados, brechas em nossa vida e desobediência podem ter dado legalidade para que a desproteção se instalasse e energias negativas pudessem operar em nosso território espiritual. Nós nos arrependemos agora, profunda e sinceramente, de todo e qualquer pecado, conhecido ou desconhecido, que tenhamos cometido em pensamentos, palavras, ações ou omissões. Perdoa-nos por toda a rebelião, por toda a negligência em obedecer a Tua palavra, por toda porta que abrimos para influências malignas em nossa vida, através de escolhas erradas, compromissos com o mundo, ou iniquidades hereditárias que possam nos influenciar. Pai, clamamos pelo sangue precioso e purificador de Jesus Cristo para nos lavar, para nos tornar mais brancos que a neve, para nos limpar de toda injustiça, para nos resgatar de todo o laço do pecado. Em nome de Jesus, nós fechamos toda brecha, toda porta aberta, todo acesso que qualquer energia negativa ou maligna tentou explorar em nossa vida, por causa de nossos erros, de nossas falhas, ou mesmo dos erros de nossos antepassados. Toda legalidade, todo direito que o diabo ou qualquer influência negativa possa alegar sobre nós, seja completamente cancelado e desfeito pelo sangue do Cordeiro agora, neste instante. Nós Te pedimos perdão e declaramos, somos perdoados, justificados e purificados pelo sacrifício redentor de Jesus. Que toda a Tua proteção nos cerque completamente, e que o nosso território espiritual seja inviolável e santo para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor Deus poderoso, Tu nos instruíste a vestir toda a Tua armadura, para que possamos existir no dia mau, e permanecer inabaláveis. Reconhecemos que sem a Tua armadura espiritual, estamos vulneráveis e desprotegidos contra as investidas de energias negativas e influências malignas. Nós nos arrependemos agora de toda negligência em nos revestir espiritualmente, de toda vez que saímos para a vida em nossa própria força, confiando em nossa capacidade limitada, em vez de na Tua provisão divina. Pai, neste momento, pela fé e em nome de Jesus, nós nos revestimos completa e profundamente com a armadura completa de Deus, com o cinto da verdade,
nós nos cingimos, firmando nossa vida na integridade e na revelação da tua palavra, combatendo toda mentira e engano, que são a raiz de muitas energias negativas. Com a couraça da justiça, nós protegemos nosso coração e emoções, recebendo a tua justiça que nos purifica e defende de toda acusação e condenação, que geram pesos espirituais. Com os calçados da preparação do Evangelho da Paz, nós firmamos nossos passos, prontos para avançar, sem medo de recuar, e para levar a tua paz, onde quer que formos, purificando o ambiente à nossa volta. Com o escudo da fé, nós levantamos uma barreira intransponível, que apaga todos os dardos inflamados de dúvida, medo, ansiedade e tentação, que são as manifestações de energias negativas. Com o capacete da salvação, nós protegemos nossa mente, guardando-a de todo pensamento negativo, destrutivo e de condenação, e firmando nossa identidade e esperança em Ti, Senhor. Com a espada do Espírito, que é a Tua palavra, nós empunhamos a nossa única arma ofensiva, pronta para cortar, destruir e desmascarar toda a obra das trevas e toda a energia negativa, declarando a Tua verdade e a Tua autoridade. E com a oração em todo o tempo, nós ativamos cada peça desta armadura, mantendo uma comunicação constante e fervorosa contigo, Senhor. Que a tua armadura nos torne inabaláveis, impenetráveis, invencíveis e completamente protegidos contra toda a negatividade agora, neste campo de batalha espiritual. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus Cristo, cujo sangue precioso foi derramado na cruz para nos redimir, nos purificar e nos dar vitória sobre todo o poder do inimigo. Reconhecemos que o teu sangue é a nossa maior arma contra o adversário, que ele é o nosso selo de proteção, o sinal da nossa redenção e o memorial da nossa vitória definitiva. Nós nos arrependemos agora de toda descrença ou negligência, no poder e na eficácia do teu sangue, de toda vez que não pleiteamos sua proteção e purificação sobre nossas vidas e famílias. Pai, neste momento, com toda a fé e autoridade que nos é concedida em Cristo, nós pleiteamos e lançamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma e o nosso espírito. Lançamos o sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre cada membro da nossa família, sobre os nossos bens, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa saúde e sobre todos os nossos caminhos. Que o sangue do Cordeiro seja uma barreira intransponível, um escudo invisível, uma muralha de fogo consumidor, uma marca de proteção santa e poderosa contra toda a energia negativa. Que toda seta, todo dardo inflamado de medo, de doença, de escassez, de confusão, toda maldição, todo feitiço, toda obra das trevas, todo instrumento maligno, seja repelido, desativado e completamente anulado pelo poder do sangue de Jesus. Agora, neste instante, nós declaramos que somos comprados pelo teu alto preço, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nenhuma energia negativa ou maligna tem absolutamente nenhum direito legal, nenhuma jurisdição sobre nós. Protege-nos e purifica-nos, Senhor, e que a unção invencível do teu sangue precioso nos cerque por completo. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, toda a autoridade nos céus e na terra te foi dada, e tu, em tua infinita graça, nos delegaste essa mesma autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Reconhecemos que o teu nome é a nossa arma mais poderosa, a nossa chave mestra para destruir as obras do diabo e eliminar toda a energia negativa. Nós nos arrependemos agora de toda falta de ousadia em usar o teu nome com fé e convicção, de toda timidez ou ignorância em exercer a autoridade que nos foi dada para desmascarar e repreender o inimigo e suas manifestações negativas. Pai, neste momento, com a autoridade soberana que nos foi conferida em Cristo Jesus, e no poder do Teu Espírito Santo, nós ordenamos a todo espírito maligno, a toda força das trevas, a toda influência demoníaca, a toda energia negativa, que esteja operando em nossa vida, em nossa mente, em nosso corpo, em nossa alma, em nossa família, em nossas finanças, em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossa saúde, em nosso propósito, espírito de angústia, de ansiedade, de medo, de pânico, de depressão, de suicídio, de tristeza, de desespero, nós te repreendemos e te ordenamos a sair agora, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, de dor,
de fraqueza, de doença nomeie se souber, de moléstia, de aflição nós te repreendemos e te ordenamos a sair, e a nunca mais retornar agora, em nome de Jesus. Espírito de miséria, de escassez, de dívida, de roubo financeiro, de desemprego, de fracasso, de ruína nós te repreendemos, e te ordenamos a sair agora, em nome de Jesus. Espírito de discórdia, de divisão, de contenda, de desamor, de ódio, de ciúmes, de inveja, de adultério, de divórcio nós te repreendemos, e te ordenamos a sair agora, em nome de Jesus. Espírito de engano, de mentira, de confusão, de incredulidade, de religiosidade, de falsas doutrinas, nós te repreendemos, e te ordenamos a sair agora, em nome de Jesus. Espírito de apatia, de procrastinação, de letargia, de desânimo espiritual, de frieza, de cansaço inexplicável, nós te repreendemos e te ordenamos a sair, e a nunca mais retornar agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que toda obra das trevas, toda energia negativa, todo peso, toda influência maligna está desfeita, aniquilada, paralisada, e sem efeito algum pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pai de paz e Senhor de toda sabedoria, Tu és o guarda da nossa mente e do nosso coração, e nos deste a mente de Cristo. Reconhecemos que a mente é um campo de batalha crucial, e o inimigo tenta nos atacar com pensamentos negativos, obsessivos, destrutivos, acusatórios e blasfemos, buscando nos aprisionar em fortalezas mentais, gerando cargas pesadas. Nós nos arrependemos agora de toda vez que demos lugar a pensamentos de dúvida, medo, culpa, desesperança, autocondenação ou desânimo, e que não os levamos cativos à obediência de Cristo, conforme a Tua palavra. Pai, nós lançamos sobre Ti todo pensamento que não vem de Ti, toda sugestão maligna, toda voz de acusação, toda mentira que o inimigo plantou em nossa mente. Nós destruímos toda fortaleza mental, toda imaginação, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, todo raciocínio enganoso que gera negatividade. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de confusão, de tormento mental, de esgotamento intelectual, de obsessão, de paranoia, de depressão, de ansiedade generalizada, que tem tentado roubar a nossa sanidade e a nossa paz mental. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Que o capacete da salvação nos proteja de forma absoluta, e que a mente de Cristo seja a nossa mente, renovada e cheia da Tua luz e verdade. Libera a Tua paz que excede todo entendimento sobre a nossa mente e o nosso coração agora, e que ela seja cheia da Tua palavra, dos Teus bons pensamentos e da Tua presença constante, purificando todo o seu ambiente interior. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus que não dormes nem cochilas, o nosso guarda fiel de Israel, Tu és o nosso sentinela constante. Reconhecemos que o inimigo, em sua covardia, tenta nos atacar e nos oprimir durante o sono, quando estamos mais vulneráveis. Com pesadelos vívidos, visões de terror, paralisia do sono e opressão noturna, roubando nosso descanso vital e minando nossas forças. Nós nos arrependemos agora de toda a ansiedade que levamos para a cama, de toda a brecha que permitiu a manifestação de pesadelos, ou a entrada de influências malignas, em nosso descanso. Pai, nós clamamos pela Tua proteção divina e angelical, sobre o nosso sono, sobre a nossa mente, e sobre a nossa noite. Lançamos fora todo medo, toda perturbação, toda inquietação que tenta nos assolar ao deitar. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito de pesadelo, de terror noturno, de opressão no sono, de insônia maligna, de paralisia do sono, de sonambulismo maligno, toda visitação maligna, toda projeção demoníaca, todo assédio espiritual. Em nossos sonhos, seja completamente desfeito, aniquilado e sem efeito agora, em nome de Jesus. Que o inimigo seja amarrado e impedido de acessar nosso sono. Que o Teu Santo Espírito nos guarde, que os Teus anjos acampem ao nosso redor, formando uma barreira protetora contra todo o mal e toda a energia negativa noturna. Que o nosso sono seja profundo, de paz e de descanso reparador, protegido pela Tua poderosa mão. Que possamos acordar renovados, revigorados e cheios da Tua unção. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o grande libertador, Tu vieste para desfazer as obras do diabo, para proclamar liberdade aos cativos e abrir as prisões.
Reconhecemos que vícios e compulsões podem ser cadeias espirituais astutas que nos aprisionam, nos roubam a liberdade em ti e nos desviam do teu propósito, gerando energias negativas. Nós nos arrependemos agora de toda vez que cedemos a vícios, álcool, drogas, pornografia, jogos, fumo, comida em excesso, etc. A compulsões, compras compulsivas, mentiras, autolesão, fofoca, ira descontrolada, etc. A hábitos destrutivos, buscando satisfação ilusória fora de ti, e dando legalidade ao inimigo. Pai, nós clamamos pela tua libertação plena e completa de todo vício, de toda compulsão, de todo hábito maligno que nos aprisiona. Quebra toda cadeia, todo jugo, toda escravidão que o inimigo colocou em nossa vida, em nossa mente, em nosso corpo e em nossa alma. Em nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos todo espírito de vício, de compulsão, de escravidão, de dependência que tem nos dominado e roubado nossa identidade de filhos livres em Cristo. Toda semente de vício, toda raiz de dependência, seja arrancada e queimada pelo fogo do Espírito Santo agora, purificando completamente a nossa vida. Libera sobre nós o poder da tua cruz, que nos deu vitória sobre o pecado e o inimigo. Capacita-nos a viver em sobriedade, em autocontrole, em disciplina e em santidade, completamente livres para te servir e glorificar o teu nome. Que a nossa vida seja completamente liberta e restaurada em ti agora. Em nome de Jesus. Amém. Pai da paz, da reconciliação e da unidade, tu és o Deus que restaura lares quebrados e protege a família, que é o teu projeto original. Reconhecemos que influências negativas podem atacar nossos relacionamentos e nossa família, semeando discórdia, divisão, contenda, esfriamento e destruição. Nós nos arrependemos agora de toda briga, de toda contenda, de toda falta de perdão, de toda amargura, de toda atitude egoísta, que deu brecha para a divisão em nossos relacionamentos familiares e sociais. Pai, nós clamamos pela tua proteção divina e pelo teu fogo consumidor sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre nossos filhos, sobre nossos pais, irmãos, parentes, e sobre todos os nossos relacionamentos significativos, amizades, igreja, trabalho. Em nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos todo espírito de discórdia, de divisão, de contenda, de desamor, de ódio, de ciúmes, de inveja, de adultério, de divórcio, de rebeldia de filhos, de desunião, de manipulação, toda energia pesada, toda influência tóxica que tem tentado destruir nossos lares e nossas relações. Toda obra maligna contra a paz e a unidade familiar seja desfeita e paralisada agora. Que a tua paz, o teu amor ágape e a tua unidade reinem soberanamente em nossos relacionamentos. Quebra toda obra maligna e toda energia negativa contra nossos lares e que a restauração plena e harmonia venham agora. Que a tua proteção cerque cada membro da nossa família e os guarde de todo o mal físico, espiritual e emocional. Em nome de Jesus. Amém. Pai provedor, o Deus das nossas finanças, tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades, segundo as tuas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Reconhecemos que o inimigo tenta nos atacar em nossas finanças, causando escassez, dívidas esmagadoras, roubo, perdas e instabilidade, buscando nos paralisar e nos impedir de prosperar para o teu reino, gerando uma energia de falta. Nós nos arrependemos agora de toda ansiedade financeira, de toda incredulidade na tua provisão, de toda má administração de recursos, de toda cobiça ou amor ao dinheiro, de toda murmuração contra a falta. Pai, nós clamamos pela tua proteção divina e pelo teu fogo consumidor sobre as nossas finanças, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas fontes de renda, sobre os nossos investimentos, sobre os nossos bens, e sobre o nosso dízimo e ofertas. Em nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos todo espírito de miséria, de escassez, de dívida, de roubo financeiro, de desemprego, de fracasso profissional, de estagnação, de devorador, de gafanhoto, de lagarta, toda a energia negativa que tem tentado nos empobrecer e nos impedir de sermos canal de bênção. Toda obra maligna contra nossa prosperidade seja desfeita e aniquilada agora. Que toda porta financeira fechada pelo inimigo seja aberta largamente agora, e que a provisão
sobrenatural, a sabedoria para gerir, a oportunidade de emprego e de prosperidade, o favor para negócios e investimentos se manifestem em abundância. Que o teu nome seja glorificado através da nossa abundância e da nossa capacidade de sermos bênção para outros. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, o grande médico, tu carregaste nossas dores e enfermidades em teu corpo na cruz, e pelas tuas chagas fomos sarados. Reconhecemos que o inimigo, em sua crueldade, tenta nos atacar com doenças, dores, enfermidades inexplicáveis, fraquezas e aflições físicas e mentais, gerando um desequilíbrio negativo no corpo. Nós nos arrependemos agora de toda murmuração contra a doença, de toda descrença na tua capacidade de curar hoje, de toda amargura pela dor. Pai, nós clamamos pela tua proteção divina e pelo teu poder curador sobre o nosso corpo, sobre cada órgão, cada sistema, cada célula, cada tecido, cada fibra do nosso ser. Que nenhuma enfermidade, nenhuma dor, nenhuma moléstia prospere em nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos todo espírito de enfermidade, de dor, de doença crônica, de vírus, de bactéria, de inflamação, de infecção, de tumor, de câncer, de doença autoimune, de enfermidade genética, de fraqueza física, de deficiência, toda energia negativa que tem tentado nos atacar, nos paralisar ou roubar nossa vitalidade. Toda obra do maligno contra a nossa saúde seja desfeita, aniquilada e expulsa do nosso corpo agora, em nome de Jesus. Que a tua cura divina flua como um rio em nosso corpo, restaurando nossa saúde e vitalidade. Que o teu poder nos proteja de toda doença e nos mantenha em plena saúde e vigor, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus de propósito e chamado, tu és o arquiteto e o consumador dos nossos destinos, tu nos chamaste para um plano eterno e grandioso. Reconhecemos que o inimigo, em sua astúcia, tenta nos atacar para nos desviar do teu propósito, para nos confundir, para nos paralisar e para impedir o cumprimento do nosso chamado divino, semeando energias de estagnação. Nós nos arrependemos agora de toda procrastinação, de toda dúvida sobre o teu plano para a nossa vida, de todo desânimo em seguir a tua direção, de toda fuga do teu chamado, de toda falta de clareza e visão. Pai, nós clamamos pela tua proteção divina e pelo teu fogo consumidor sobre o nosso propósito de vida, sobre o nosso chamado, sobre os planos que tu tens para nós, sobre os dons e talentos que nos concedeste, sobre o nosso ministério e vocação. Em nome de Jesus, nós repreendemos e expulsamos todo espírito de desânimo, de confusão, de procrastinação, de desvio de propósito, de inércia, de estagnação, de letargia espiritual, de medo do futuro, de falta de visão, toda energia negativa que tem tentado nos impedir de avançar e de cumprir o nosso destino em ti. Que toda barreira, todo obstáculo, toda armadilha que o inimigo levantou contra o nosso propósito seja derrubada e desfeita agora. Libera sobre nós a ousadia, a clareza, a sabedoria e a força para cumprir o teu plano com excelência, sem impedimentos, para a glória do teu nome e o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, tu nos redimiste da maldição da lei, tornando-te maldição por nós, e nos livraste de toda obra maligna do diabo. Reconhecemos que o inimigo pode usar maldições proferidas, feitiçarias, macumbarias, trabalhos de magia negra, invejas, maus olhados e pactos satânicos para nos atacar e nos aprisionar com energias negativas externas. Nós nos arrependemos agora de toda participação, consciente ou inconsciente, em práticas ocultistas, esotéricas, idolátricas, ou de todo envolvimento que possa ter aberto brechas para essas obras malignas, em nossa vida, ou em nossa linhagem familiar. Pai, neste momento, com a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, nós quebramos, cancelamos e anulamos toda maldição hereditária, toda maldição geracional, toda maldição proferida contra nós, toda maldição de boca, todo feitiço, toda macumba, todo trabalho de bruxaria, toda obra de magia negra ou branca, toda inveja, todo mal olhado, toda amarração, todo pacto demoníaco, toda consagração ao mal que tenha sido lançada ou esteja operando contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso lar, contra as nossas finanças, contra a nossa saúde, contra o nosso propósito. Em nome de Jesus, nós declaramos toda essa obra do diabo e toda energia negativa nula e sem efeito agora, para sempre.
Que toda seta do inimigo lançada contra nós retorne ao inferno. Que o altar de Satanás seja derrubado e desfeito em nossa vida. Que o teu sangue nos proteja e que a tua luz dissipe toda treva. Libera sobre nós a total e completa libertação de toda obra maligna e de toda energia negativa externa, e que a tua bênção e favor nos cerquem completamente. Em nome de Jesus, amém. Senhor Espírito Santo, tu és o nosso guia, o nosso professor e o revelador de todas as coisas. Tu conheces as profundezas de Deus e as sutilezas do inimigo. Reconhecemos que o discernimento espiritual é crucial para identificar as energias negativas, as táticas do inimigo, suas armadilhas e seus disfarces, a fim de neutralizá-las e purificar o nosso ambiente. Nós nos arrependemos agora de toda cegueira espiritual, de toda falta de sensibilidade à tua voz, de toda vez que ignoramos os sinais dos teus alertas, ou as nuances da batalha espiritual. Pai, nós clamamos por um discernimento espiritual apurado e sobrenatural, para que possamos identificar a origem, a natureza e a estratégia de todo ataque, de toda cilada, de toda mentira, de toda sugestão maligna que o inimigo nos lança, e de toda energia negativa que se manifesta em ambientes, objetos ou pessoas. Libera sobre nós o dom de discernir espíritos, para que possamos desmascarar o adversário em todas as suas formas e manifestações. Que nenhuma energia negativa nos seja oculta. Que a tua revelação nos capacite a orar com estratégia, a agir com sabedoria e a purificar com autoridade e eficácia. Ilumina os nossos olhos espirituais agora, para que possamos ver no reino espiritual e prevalecer sobre todo o mal e toda negatividade. Em nome de Jesus, amém. Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos celestiais, tu envias os teus anjos como ministros para nos guardar em todos os nossos caminhos e para lutar ao nosso lado. Reconhecemos que temos um exército celestial a nosso favor na batalha espiritual, anjos poderosos que executam a tua palavra. Nós nos arrependemos agora de toda descrença na atuação dos teus anjos, de toda falta de oração por sua proteção e auxílio em momentos de perigo e ataque. Pai, nós clamamos pela tua provisão angelical e pela cobertura protetora dos teus anjos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos caminhos, sobre o nosso ministério, sobre os nossos bens e sobre tudo o que nos pertence. Em nome de Jesus, nós ordenamos que os anjos de Deus acampem ao nosso redor, nos protegendo de todo o mal físico, de todo acidente, de todo perigo, de toda armadilha do inimigo, de toda violência, de toda injustiça, de todo assalto, de todo ataque surpresa, que eles nos cercem com escudos de luz divina e purificadora, impedindo a aproximação de qualquer energia negativa. Que eles nos guardem em nossas entradas e saídas, que nos guiem, que nos livrem de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Libera o teu exército celestial para lutar as nossas batalhas e nos proteger de forma extraordinária, agora, neste momento e em todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Senhor Jesus, vencedor glorioso, tu és a nossa vitória. Para sempre, o leão triunfante que já venceu o mundo e o príncipe deste mundo. Após ter recebido a tua proteção, a tua libertação e o teu poder purificador, consagramos a ti a nossa vida, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, para que possamos viver em proteção contínua, em pureza inabalável e em triunfo permanente contra toda energia negativa. Nós nos arrependemos agora de toda tendência a baixar a guarda, de toda negligência em nos manter vigilantes, de toda autoconfiança que nos afasta da tua dependência total, de toda falta de perseverança nas disciplinas espirituais. Pai, nós clamamos pela tua graça sustentadora, para que a proteção, a purificação e a vitória que recebemos e ativamos hoje sejam perenes, crescentes e inabaláveis em nossas vidas, em todos os dias da nossa existência. Guarda o nosso coração e a nossa mente com a tua perfeita paz. Capacita-nos a permanecer firmes na tua palavra, a viver na tua presença e a usar a tua armadura completa a cada amanhecer e em cada situação. Que o teu Espírito Santo seja o nosso purificador e protetor constante, guiando-nos, fortalecendo-nos, revelando-nos e protegendo-nos de toda a energia negativa, de toda cilada, de toda represália do inimigo.
Nós declaramos, com toda a convicção, que nenhuma energia negativa tem mais poder, nem legalidade, nem autoridade sobre nós. Que viveremos em vitória, em paz, em alegria, em liberdade e em plenitude, para a glória do teu nome. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, um farol brilhante e inabalável da tua proteção e do teu poder purificador. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, de todo o coração, por este momento tão precioso e transformador, de oração e revelação. Agradecemos por tua presença gloriosa, por tua palavra que é vida e luz, por tua fidelidade em ouvir cada clamor da nossa alma e em agir com poder. Agradecemos por teres nos ensinado a lutar, a nos proteger, a nos purificar e a viver em vitória completa contra toda energia negativa. Cremos firmemente que, a partir de hoje, a nossa vida não será mais a mesma. Cremos que toda influência maligna foi desfeita, que toda opressão foi quebrada, que toda atmosfera pesada foi purificada e que a tua proteção e o teu poder foram estabelecidos de forma inabalável em nós. Consagramos a ti os resultados desta oração. Que a nossa vida seja um testemunho vivo, resplandecente e contundente do teu poder para proteger, purificar e dar vitória absoluta, para que outros também sejam inspirados a buscar o teu rosto, a se render a ti e a experimentar a plenitude da tua presença e do teu triunfo. Que a tua paz, que excede todo o entendimento humano, nos envolva de forma contínua e sobrenatural. Que a tua alegria seja a nossa força inesgotável, e que a tua presença seja a nossa constante companheira e nosso porto seguro. Que a proteção e a purificação que recebemos e declaramos hoje se aprofundem, se solidifiquem e se multipliquem infinitamente em cada dia de nossa vida. Nós te entregamos o controle total de nossas vidas, e declaramos que pertencemos única e exclusivamente a ti, Senhor. Que a nossa vida seja um altar de adoração ininterrupta, e um farol de proteção e pureza, para a glória eterna do teu nome. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade e toda a adoração sejam dados a ti, ó Deus eterno. Nosso Pai, nosso Salvador, nosso Espírito Santo, nosso protetor, nosso purificador, nosso santuário, e o Rei que nos dá a vitória, agora e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, nós oramos, confiamos e declaramos. Amém, e amém, e amém.